Simbora, meu povo! Vamos começar mais um colorido aqui no Como Colorir. E hoje a gente vai pintar a cara dessa moça linda aqui, que foi ilustrada pelo meu amigo Danilo Alucar. Siga ele no Instagram e compre o novo livro dele, que se chama Deusas Afro. E vamos começar usando esta cor laranja número 15, do lápis da Lira Groove. E segura a emoção que hoje o vídeo é comprido. Mas presta atenção no seguinte, a gente vai começar preenchendo todo o rosto dessa moça aí, usando a cor laranja. Vai ficar surpreendente o resultado. Você vai preencher usando sempre o mesmo peso na mão, seguindo uma única direção. Observa só, comecei agora na diagonal e eu vou fazer o preenchimento desse rosto todo na mesma direção e usando a mesma pressão de força na mão. Mas se liga no trucão, para você sempre ter a mesma pressão, o lugar que você segura o seu lápis de colorir vai fazer bastante diferença. Olha só onde eu estou segurando, lá no final do lápis. Se o seu lápis estiver bem pequenininho, porque você já gastou tudo, é bem importante você ter um extensor. Coloca o seu lápis de cor no extensor. Ele vai deixar, obviamente, seu lápis mais comprido, né? Mas vai facilitar bastante o seu trabalho, porque você vai conseguir apoiar a mão lá no fundo. Logo, a sua mão vai ficar mais leve, vai ficar bem mais fácil de você preencher. Concluindo, então, essa parte de preencher toda a pintura aí na diagonal, a gente vai virar o papel. Meus queridos, a gente vai pintar também usando a mesma pressão, só que em outra posição. Tinha esquecido desse detalhe. A gente tem uma mãozinha aqui no cantinho, né? Ela tá toda bonitona, com a mão no queixo. Enfim, a gente tem que preencher também com cor essa parte. O que eu penso sobre essa etapa? Quando a gente faz esse preenchimento básico, a gente vai ganhar em tempo. Então, você pode fazer isso com velocidade, porque como é um preenchimento, você não precisa se apegar aos detalhes. Olha só, agora que eu virei o papel, vai vendo que eu vou preenchendo alguns cantinhos que ficaram em branco, né, da primeira vez que eu passei. Agora, eu tô usando uma posição totalmente inversa do que eu tinha usado antes, tá vendo só? Eu comecei primeiro numa diagonal, agora eu tô fazendo uma pintura um pouco mais em pé. Mas é legal você manter essa constância, é como se a gente estivesse criando linhas em X, várias linhas em X no nosso papel. Bem simples. Então, como vocês podem perceber, eu estou fazendo essa narração por cima da pintura, depois que a pintura foi feita. Isso acontece porque enquanto eu estava pintando, eu estava bem me divertindo, ouvindo músicas aleatórias que não combinam muito aqui com o canal do YouTube. Mas o pessoal do Instagram que acompanha as lives que acontecem toda segunda, quarta e sexta às 19h30, me pediu para colocar o vídeo inteiro, sem cortes e sem aceleração, e ele está aqui para vocês. Enquanto vocês apreciam as mãozinhas que trabalham, eu vou contando curiosidades para vocês, e assim que o assunto mudar na sua telinha, eu volto a explicar o que está rolando por aí. Como vocês podem ver, estou acabando de fazer a pintura, né, do rosto dela, fazendo uma camada básica, mas vamos para as curiosidades que eu separei para vocês aqui hoje. Você sabe como que surgiu o lápis de cor? Essa é uma dúvida que todos nós temos. Olha que curiosidade interessante. O lápis de cor surgiu depois da invenção do lápis grafite moderno, o também conhecido como lápis de escrever. Ninguém sabe direito quem que inventou o lápis de escrever, mas tem alguns lugares que falam sobre registros antigos de como eles foram usados. Os primeiros registros de lápis, eles são da Grã-Bretanha, mais ou menos em 1565. Bem antigo, gente, 1565. O Brasil nem existia direito e já tinha lápis lá do outro lado do mundo. E dizem por aí que o lápis se tratava de 2 pedaços de madeira com um grafite no meio. Parece que a gente já conhece algo assim, né? E eles eram feitos de forma artesanal. Bom, só pela data em que ele foi fabricado, a gente já consegue imaginar que não era um processo industrial, né, gente? Enfim,
Continuando usando a mesma caixa de lápis de cor da marca Lyra, vamos usar o lápis marrom de número 80. E dessa vez a gente precisa tomar alguns cuidados, observar bem para ver quais os lugares que eu vou encaixar esse marrom aí. O marrom é o que vai dar a profundidade para o rosto. É basicamente nessa parte que você vai fazer vamos dizer assim, é como se fosse esculpir o nosso desenho. Considere que o desenho é todo plano. Quando a gente coloca uma cor mais escura, ele vai criar uma ilusão de ótica. Para quem está vendo aquele desenho, como se aquela parte tivesse mais funda, mais longe dos nossos olhos. Olha só a diferença que deu quando eu aplico o marrom, em camadas leves, é claro, por cima dos olhos. Essa parte do olho, ela não é mais funda no nosso rosto? Então, eu vou colocar bastante marrom e ele vai dar essa profundidade bonita. E eu vou fazer isso em vários pontos do rosto da nossa morena. Morena, coisa mais linda, né, que nós estamos fazendo. Então, ó, observe coisas importantes. Aqui, em momento algum, quando eu estou pintando pele, eu vou fazer pinturas com a mão pesada. Ou seja, nada de carcar o lápis de cor, gente. Aqui, mãozinha levinha, para que as cores vão se misturando sozinha por camadas. Então, eu faço essa profundidade na linha superior dos olhos. Aqui no cantinho da lágrima do olho, a gente não vai colorir usando marrom. E vai criar uma linha que sai da sobrancelha até a ponta do nariz praticamente, para contornar o nariz, para dar a profundidade que o nariz precisa. Aqui na pontinha do nariz eu gosto de criar como se fosse uma bolinha, que é o ponto de iluminação. Então, o ideal é você colorir com calma e observando todos os lugares que eu vou colocando, sempre segurando o seu lápis de cor lá pelo meio para o final. Observa a posição que o lápis está na minha mão. Lembra que eu falei do trucão? Usa um extensor de lápis, caso o seu lápis já esteja pequeno. E um outro detalhe também que eu acho importante falar para vocês é que não precisa ser um lápis de cor dessa marca que eu estou usando. Você pode pegar qualquer marrom, qualquer laranja e fazer a mesma pele que eu estou fazendo aí. Essa marca, ela é legal, ela é excelente, mas você consegue substituir por outras marcas de lápis. Vou contar um segredinho aqui. Por que que eu escolhi essa marca especificamente agora para fazer essa pele para vocês? O primeiro ponto é que é um lápis muito bom. Ele tem uma pigmentação bem legal, mas ele é um lápis mais seco. Quanto mais cera o lápis tem, mais difícil é de construir camadas com ele. As camadas ficam grossas, dá aquela sensação de pastoso, sabe, no nosso papel. E não é isso que eu quero agora, não. Eu quero que eu vá construindo camadas e colocando cada vez mais cor aos poucos no meu papel, certo? Então, por isso que foi feita essa escolha. Inclusive, se você não entende do que eu tô falando agora, sobre essa especificidade do lápis, tem um vídeo aqui no canal que se chama Como Colorir com Lápis Ceroso. E lá eu explico as diferenças que tem. Você, obviamente, vai conseguir fazer com qualquer qualidade de lápis. Eu só tô mostrando essa aí, falando sobre essa em específico, porque ele é um pouquinho mais seco, eu acho que vai ser mais fácil para você construir camadas e mais camadas. Então, ó, mais um detalhe. Eu construí uma linha para marcar a sombra debaixo dos olhos, tá vendo? Eu marco o ponto mais baixo da bochecha para moldar, sabe, aquele pontinho mais saliente que tem na bochecha do nosso rosto. É para isso que serve essa pintura que eu tô fazendo. Então, ele vai construindo aos pouquinhos essa noção mesmo de que a gente está esculpindo a pele do nosso desenho. E é muito interessante, olha como ele vai se transformando. Agora há pouco mesmo, se a gente olhar lá para trás do vídeo, o nosso desenho parecia que ele estava todo enchapado e agora você já consegue enxergar o que está longe e o que está perto. Aqui, no biquinho do cupido, a gente faz uma sombra no centro e deixa esses dois arcos maiores que estão logo acima do ponto mais alto do lábio, deixa ele bem clarinho. Então,
A regra é muito básica, é você colocar a cor mais escura aonde está mais longe dos olhos. O que é importante aqui é você prestar atenção aonde que você vai colocar esse marrom. Então, para isso, esse vídeo tá bem devagarzinho para vocês poderem acompanhar com a alegria e a festa da informação que eu venho trazer hoje. Como já falamos, os primeiros lápis que surgiram por aí foram em 1565. Porém, de um tempo depois, lá por 1795, quase 300 anos depois, né? Começaram a misturar, sabe o quê? Barro no grafite. E foi um tal de Nicolas Jacob-Conté, já ouviram falar no Conté? Desenvolveu para o lápis uma mistura de argila, grafite e água. A marca Conté de lápis de cor ela é bem famosa, né? E usa o nome desse químico francês como bandeira, né? E daí vemos mais um famosíssimo chegando aqui na nossa história enquanto a gente colore, que foi em 1839, mais ou menos aí uns 40 anos depois, né, que veio o alemão, esse aqui é famoso, um tal de Johann Faber. Já ouviram falar? Um Johann Faber? Ele criou uma máquina para produzir lápis com uma capa de madeira e deixou eles bem parecidos com os que conhecemos hoje em dia. Depois dessas evoluções, começaram a acrescentar a mistura dos lápis de cera, resina, cola, pigmento e assim surgiu o lápis de cor. Da hora, né? Eu sempre gostei de usar lápis de cor por causa da versatilidade, né? Lápis você consegue transportar em qualquer lugar, é fácil de apontar, é fácil de comprar. Então, eu gosto bastante e sou apaixonadíssima por esse material. Mas vamos voltar a falar da nossa pintura? É muito difícil distrair vocês por tanto tempo enquanto eu estou fazendo uma pintura aí na tela, né? Então, ó, o que acontece? A orelha é um caso especial. Observa bem os pontos de maior profundidade para você ir colocando o marrom. Mas, às vezes, você deve estar olhando e pensando assim, meu Deus do céu, que pintura esquisita, o que essa professora está me ensinando? Essa aí é só as primeiras camadas que nós estamos fazendo. Nesse processo de pintura, eu pretendo usar uma técnica para fazer a mistura dessas cores, essa técnica é chamada de blender, e eu vou usar o diluente junto com o esfuminho. Caso você não tenha esses materiais aí na sua casa, a primeira dica que eu falo para você é providenciar esse material, porque ele vai te ajudar muito, não só a colorir pele, mas para colorir qualquer coisa que você tenha aí na sua casa. E se você não tiver, mas quer colorir mesmo assim, mesmo sem ter esses materiais, saiba que é possível. Você pode substituir essa técnica por, primeiro, mais camadas de cor. O diluente ele é bom porque você consegue economizar tempo e lápis. Mas se você não tem, coloca mais uma camada de laranja, mais uma camada de marrom, mais uma de laranja, mais uma de marrom e vai intercalando essas cores até você conseguir uma camada de pele com cores fortes e vibrantes e bonitas, ok? E um outro cuidado que você tem que ter é de criar camadas aos poucos. Eu já falei com vocês sobre esse assunto, né? Mas é preciso ter paciência mesmo. Repare que de tempos em tempos a minha mão dá uma paradinha para observar se a quantia de cor que eu coloquei no papel já é o suficiente. E como que você sabe disso? É você observar mesmo, você para, olha e vê. Já está fundo o suficiente? Tem alguma parte que está saltada, mas que deveria estar afundada? Enfim, são essas questões que você vai desenvolver aos poucos o seu olhar. E o mais importante de tudo, para você que quer aprender a colorir uma pele dessa, é ter paciência, mas principalmente observar a estrutura do rosto feminino. Uma boa dica que eu tenho para dar para vocês é apreciar os vídeos de maquiagem, porque o pessoal usa as cores exatamente no lugar certo. Coloca os contornos, a sombra, o batom. E esses vídeos de maquiagem me ajudaram bastante quando eu estava desenvolvendo a minha própria técnica de colorir.
e eu acho que vai ajudar bastante vocês também. Aí nas mãos eu decidi fazer uma pintura de sombreado, então eu colori a parte de baixo para cima, né? Fazendo sempre degradê, mas também usando essa pintura meio relaxada assim, sabe? Meio despreocupada, justamente porque a gente vai usar a técnica de blender daqui a pouquinho. Enquanto você vai observando daí, eu vou divertindo vocês aqui com curiosidades e emoções. Então, enquanto isso, a gente está colorindo aqui a mãozinha. Eu só digo uma coisa a todos vocês. Para pintar a pele, tem que ter disposição. Para pintar a pele, tem que ter habilidade. Porque a pele, ela não é fácil, não. Eu venho te contar que são apenas algumas novidades. Eu sou horrível cantando. Graças a Deus, como dizem meus seguidores no Instagram, é que Deus me deu o dom de colorir, porque se fosse de cantar, estaríamos passando fome nesta casa, né? Mas venho aqui para vocês com novas informações. Você sabia que a matéria-prima principal do lápis de cor é a madeira e geralmente ela é feita de pinheiro? Pinheirinho de Natal, lá, 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 lá. E algumas empresas que fazem lápis de cor, principalmente a Faber-Castell, eles produzem, ou melhor, eles possuem uma floresta própria. A Faber-Castell, ela tem uma floresta chamada de floresta infinita, porque eles estão sempre plantando e replantando. É muito interessante, porque leva-se muito tempo para uma árvore crescer. É um horror. Cerca de 20 anos para um pinheiro crescer e poder ser colhido para fazer os lápis que nós usamos. E um pinheiro rende aproximadamente 9.000 lápis. E agora temos novidade, vamos usar o preto, que é a referência 99 da caixa de lápis de cor da Lira Groove. E agora a gente precisa ter ainda mais cautela. O preto é uma cor muito marcante e dependendo do seu peso na mão, ele vai marcar bastante e não vai ficar legal não. Então vai com calma, com cuidado. E eu vou depositar o preto apenas em lugares específicos. Eu vou começar marcando esse canto aí da bochecha. Esse cantinho, quando ele fica mais sombreado, parece que o rosto da pessoa que a gente está colorindo é mais fino do que ele é de fato. Então, você vai com cautela. Aí, na profundidade dos olhos também, ó. Então, tudo que você faz de um lado, você tenta fazer do outro também. Aí, no olho, como o rosto dela tá de semi-perfil, nesse outro olho, eu gosto de colocar ele um pouquinho na saída também dos olhos, no canto externo, porque vai favorecer a maquiagem, né? Vai deixar ela bem mais bonita. Então, aqui, o segredo maior é controlar o peso da mão. Observa que a minha mão, ela já está em outra posição. Ela está um pouquinho ainda afastada da ponta do lápis, mas os lugares aqui, por exemplo, ó, eu avancei um pouquinho a posição da minha mão, porque eu queria uma pintura mais precisa, com mais força. Então, conforme você vai segurando mais para trás do lápis, a cor vai sair mais clara ou mais escura. Temos novidade. Peguei um lápis de cor mais clarinho, é um laranja, o número 13, e eu vou fazer mais uma camada de pintura, principalmente entre as cores. Então, observa só, essa camada, ela veio para aquecer um pouco mais a pele. Ela tá meio fria, né, por causa do tom de marrom, por causa do tom de preto. E esse laranja, ele é um pouquinho mais próximo do amarelo, por isso que ele traz essa pigmentação. Ele vai deixar, de fato, o rosto mais quente. E agora, segura essa emoção, porque a gente vai para a minha parte favorita no colorido de pele e qualquer colorido que a gente faça. Essa parte aí eu nunca me canso. Eu gosto de usar o esfuminho junto com o diluente. Esse aqui é o combo perfeito para a pele perfeita que você vai colorir na sua casa. Então, ó, observa como é muito simples. É só você molhar o esfuminho e vir passando por cima. O que vai acontecer é que o diluente, ele tem essa característica de diluir os pigmentos do lápis de cor, transformando ele quase que numa tinta, né? Então, ele vai quebrar esse pigmento e ele vai entrar
nos poros do papel, né? Ele vai meio que entupir todos os poros e a cor vai aparecer bem mais vibrante. A associação que eu faço com o esfuminho faz com que esse processo se torne menos sujo, sabe? Você não vai criar sujeira, ele não vai vazar para o outro lado, não vai manchar, a secagem é rápida e a melhor coisa é que ele vai fazer, ele vai espalhar essa cor de forma uniforme, ou seja, vai ficar tudo bem espalhado com a mesma quantidade de pigmento, é espetacular. Eu sempre falo que a pessoa que experimenta o diluente uma vez não larga nunca mais, porque é a melhor técnica para você colocar ele nos seus coloridos. Agora, saca só a parte de baixo, que tá sem, com a parte de cima do rosto da nossa moça maravilha, a diferença que dá antes do esfuminho e depois. Aqui, olhando assim, fica muito claro que o tom de laranja e marrom, eles deram uma boa misturada. E que aquela pele que a gente achava que ia ficar bem laranja, na verdade não. Ela se encaixa bem com o marrom e ela cria, na verdade, pontos de luz. O iluminado da pele dela é como se fosse em tons de laranja. E as partes mais escuras, elas puxam para o marrom. É excelente combinação, fica muito, muito bonito. E se você nunca ouviu falar em esfuminho, gente, o esfuminho é como se fosse um lápis, só que ele não é feito de madeira, ele é feito de papel. E é um papel enroladinho, tão bem enroladinho, que ele fica firme. E ele serve especificamente para fazer sombreados e misturar lápis grafite. A gente, na verdade, aqui está emprestando essa ferramenta do pessoal que faz pintura com grafite para colorir com lápis de cor também. Se você usar ele seco, ele vai fazer sim essa mistura entre as cores, porém é uma mistura que não vai ficar tão perfeita quanto essa que a gente está vendo, porque essa é uma técnica molhada, né? Essa técnica ela vai diluir, né, os pigmentos. Enquanto você espalhar ele seco, ele só vai espalhar o pigmento no papel. Você usando o diluente, ele quebra e espalha. Com ele seco, ele apenas espalha, sem haver a quebra. Por isso que se você estiver fazendo sem essa técnica agora, você precisa colocar muito mais camadas no seu papel. O ganho que você tem usando o diluente é tempo. E na atualidade, tempo é o que nos falta. A minha opinião é que, além de tempo, você ganha também em qualidade de visualização. Você vai enxergar muito melhor a cor. A diferença é muito grande. E eu, se fosse você, ia agora no Mercado Livre e comprava um. Existem vários outros sites, é claro que você pode comprar. Existem opções pequenas com 100 ml e eu indico muito que você compre a opção pequena porque ele rende muito, você sempre vai usar bem pouquinho, a não ser que você seja um pouquinho desastrado e derrube por aí, isso aí vai te dar um bom tempo de uso, acredite em mim. Mas repare numa coisa, eu deixei a parte mais escura para fazer por último, e essa dica você precisa seguir aí na sua vida também. Sempre que for fazer qualquer pintura que use esfuminho e diluente, se você começa com a parte mais escura, ela vai contaminar as áreas claras do seu colorido, porque a cor, ela gruda no esfuminho também, ele suja o esfuminho, logo o seu desenho vai ficar sujo também. Uma outra dica que eu tenho para passar para vocês é o movimento da mão. Observa, aqui eu uso o tempo todo o movimento circular. E o movimento faz bastante diferença, viu? Às vezes a pessoa fala assim, não vou fazer nada, outro movimento é mais fácil. Faça o movimento circular, porque ele vai aparecer no resultado final. Se você fizer reto, não vai ficar tão legal quanto o círculo deixa, igual a gente está vendo agora. E o esfuminho, ele precisa ser limpo a cada vez que você troca de cor. Como aqui a gente está fazendo uma cor só da pele, o tempo todo usando, né, a mesma cor, eu não fiz nenhuma limpeza. E para limpar ele não é apontando não, a gente precisa lixar a pontinha e ir girando
Você lixa e gira, até ele criar uma ponta limpa de novo. Mas para essa etapa é muito importante que o esfuminho esteja 100% seco, senão você vai ficar esfregando e não vai dar muito certo, não. Então, um outro detalhe é a forma como eu seguro o esfuminho. Observa bem que eu seguro parecido com um lápis, né? Com ele de lado para pegar a maior parte que a ponta oferece. E ao mesmo tempo, eu seguro na ponta para que eu tenha mais firmeza e consiga esfregar por mais tempo, né? Ali em cima do papel. E se você chegou até os 25 minutos de vídeo e está ouvindo a minha voz, acredite, eu não gravei tudo isso numa vez só. Eu fiz várias pausas porque, meu Deus do céu, que difícil que é entreter vocês enquanto a gente faz um colorido. Aqui a gente aprende sorrindo, mas não é fácil. E para tornar essa experiência ainda mais interessante, a você que quer aprender a colorir pele, mas não tem paciência de ficar ouvindo a minha voz, o YouTube tem uma função que você pode acelerar o tempo do vídeo. Para isso, é só você ir no canto superior direito, vai ter 3 pontinhos e lá vai ter as opções. Você vai escolher a velocidade do vídeo em 2 vezes e o vídeo vai ficar bem mais rápido. Ao invés de você gastar 1 hora assistindo, você vai gastar apenas 30 minutos. Porém, demora para fazer de qualquer jeito, né, gente? Vamos voltar com a cor 80? Bora? Como vocês já devem saber, quando a gente usa o esfuminho junto com o diluente tem uma característica que ele deixa as cores meio opacas. Dá uma olhada, ela fica bem pigmentada, ela espalha bem no papel, mas ela fica um pouquinho esbranquiçada. Então, o que a gente faz para realçar? A gente pinta de novo, porque pele é um exercício de paciência. E é um exercício também de camadas, você precisa ir construindo camada em cima de camada, e isso aqui é muito interessante. Uma vez que você passou o esfuminho com o diluente, o pigmento diluiu, fica muito mais fácil da gente construir camadas e fazer mais efeitos bonitos no nosso colorido. Vai vendo só, eu peguei essa cor 80 de novo e eu vou reforçar aí na sombra dos olhos, nos pontos mais escuros do rosto da nossa Mulher Maravilha aqui, essa mulher linda, e vai trazer ainda mais profundidade e dessa vez ele vai trazer um pouco mais de brilho também para o colorido. E observa, eu vou sempre utilizando as cores que eu já estava usando antes. Eu deixo próximo de mim o marrom, o esfuminho, a cor laranja também, para eu ir trabalhando as transições. Então, eu sempre vou reforçando uma linha ou outra que apagou. E se ela fica muito escura, eu passo o esfuminho em cima para ir corrigindo. Então, como eu sempre falo, nunca é sobre acertar, é sempre sobre saber corrigir os seus erros. Então, vai percebendo. Aqui eu estou desenhando um pouco melhor, né? A parte de baixo, essa linha dos olhos. E eu venho com o esfuminho para dar esse talento aí nas pontas. E um outro detalhe é sobre a pressão da mão. Observe que eu já estou segurando o lápis um pouquinho mais próximo à ponta dele. E sempre que você segura nessa posição aí, você vai ter mais firmeza, você tem mais controle da sua mão e também você consegue fazer as cores com mais força, né? Porque você consegue aplicar a força nessa posição. Porém, eu não estou usando força aí, são camadas leves, não tem jeito, pele tem que ser camadas levíssimas. Então, eu vou destacar essa parte lateral do nariz, a parte superior dos olhos. Eu vou reforçar, lembra que eu falei que eu gosto de desenhar bolinha no nariz? Vou reforçar essa bolinha também. E assim, toda aquela estrutura que ela foi perdida, levemente perdida, eu tô devolvendo pro rosto. É como se fosse mesmo uma escultura. E enquanto nós vamos concluindo a pintura desse rosto maravilhoso, vamos para mais curiosidades sobre como é fabricado o lápis de cor. Eu já tinha falado para vocês que o lápis ele é feito da madeira de pinheiro, que ele leva cerca de 20 anos para crescer e que cada pinheiro rende até 9.000 lápis. Então, depois que a madeira é cortada em pequenos pedaços retangulares, que são chamadas de tabuinhas, eles fazem demarcações cilíndricas, que é o formato certinho para caber o miolinho do lápis.
E depois essas tabuinhas ganham um tratamento e ficam armazenadas mais ou menos por uns 60 dias para secar naturalmente. Então é muito interessante esse processo de fabricação. Eu indico vocês, inclusive, entrem no site da Faber-Castell e lá você pode fazer um tour virtual pela empresa e ver como que é fabricado os nossos queridos lápis. É muito legal, é muito interessante a gente entender a estrutura do material que a gente tanto ama, né? Tanto nos ajuda. E o que tem dentro do nosso lápis de cor, o nome correto se chama mina de cor, que nada mais é do que uma mistura de pigmentos, cera, água, enfim, esses ingredientes químicos aí que são criados em laboratórios e misturados em grandes tonéis individuais, um para cada cor. Eles fazem uma maçaroca e essa pasta, ela é prensada e já corta no formato certinho que vai lá dentro do lápis. É maravilhoso, gente. Então, se você tiver um tempinho aí do seu dia, reserva para você assistir esse tour virtual. É muito importante você conhecer o método de produção, o tempo, porque depois disso você passa a enxergar melhor o material que você tem em casa. Infelizmente, tem muita gente que tem mania de comprar o material e fica com dó de usar. E eu sempre defendo a ideia de que aquele material ele foi feito para aquilo, ele precisa ser usado, ele precisa ser explorado até o final. Então, não deixa o seu material parado, usa, aproveita todo desse processo natural que foi feito para você colorir, para você se divertir, para você aprender coisas diferentes, porque olha, é muito importante. Então, se esse material foi feito para você acabar com ele, vamos acabar com ele, minha gente. E a partir do momento que a gente descobre que um lápis pode levar até 68 dias para ficar pronto, a gente vai olhar aquele materialzinho com olhos diferentes, não acham? E como vocês podem perceber, o processo de pintar uma pele, ele é demorado. Você precisa ter paciência, calma, mas não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Mas observa só, eu tô só destacando, caprichando em alguns pontos, porque faz diferença. Aí embaixo do buço, né, embaixo da boca, que gera bastante sombra. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, são pontos bem específicos, mas que eles sempre estão presentes no rosto. O que vai mudar de um rosto para o outro é a sombra do nariz. O nariz ele muda bastante, principalmente na parte de baixo. A parte de baixo da ponta, onde tem os buraquinhos, eu percebo que tem bastante sombras que mudam a posição e tal, então a gente precisa estudar um pouco mais. Mas a questão dos olhos, a questão da boca, a testa, bochecha, essas sombras elas são únicas sempre, em todos os rostos. É muito interessante de se ver. O que vai mudar é a quantia, né? Tem um rosto que tem mais sombras e tem um rosto que tem menos sombras. E é importante destacar que quando a gente pinta a pele, a gente pinta luz e sombra. Por isso que eu comecei colorindo já com o laranja, que é uma cor base, que eu ia passar por tudo. E ele ia servir também como uma cor luz, uma cor que ia dar iluminação para esse rosto tão bonito. Agora a gente tá na parte da orelha, muito bem desenhada, por sinal, essa orelha. Parabéns, Danilo. Esse desenho inteiro é lindo, eu acho. E a gente vai destacar ainda mais os pontos que estão mais distantes, que ficam mais escuros. E para você que está olhando esse trecho e pensando assim, nossa, que coisa desnecessária, pintar tudo de novo, eu tive uma ideia, eu vou colocar na sua tela agora um print de como que estava antes de eu passar o marrom. Olha só, essa segunda camada de marrom fica evidente que ela é essencial para trazer o quê? Contraste. A imagem que está aqui no cantinho é um print que eu tirei assim que eu acabei de fazer o diluente. E agora que você pode notar com a segunda camada do lápis de cor marrom. E para você que não entende muito sobre a palavra contraste, eu vou ajudar vocês. Essa palavra, ela sugere contrário, né? O contraste é quando a gente coloca coisas diferentes, uma próxima da outra por comparação. Nas cores, o contraste
ele tem a ver com as cores complementares. Então, quando você junta uma cor contrária à outra no círculo cromático, você já automaticamente tem bastante contraste. Mas uma outra forma de você obter contraste na pintura é você intensificando as cores de sombra e luz, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu pinto bastante sombra no meu desenho, eu aumento o contraste. Significa que a oposição entre as cores de luz e sombra vai ficar maior. O grau, a diferença entre uma cor e a outra. Se a gente for olhar de novo aquela foto lá no comecinho, você vai ver que a cor de sombra e a cor de luz, elas são distantes, mas não tanto. Quando a gente faz uma segunda camada, aí sim a cor fica bem distante uma da outra visualmente e dá esse efeito bonito que é chamado de contraste, que é aquela coisa que brilha nos nossos olhos. Agora que a gente aprendeu, vamos para mais um efeito de contraste, que esse aqui vai dar bastante diferença, que é usando o lápis branco. Na caixa da Lyra, o lápis branco tem a referência 01, assim como a maioria das referências, né, de lápis de cor. E o branco aqui, ele vai fazer um efeito de iluminação. Ele não vai aparecer como cor branca mesmo, mas ele vai favorecer para que alguns brilhos fiquem em destaque no rosto, que são aí nas têmporas, né, na bochecha, na pontinha do nariz, que eu acentuei esse círculo, na entrada dos olhos. Esse pontinho que eu tô fazendo agora é muito importante de fazer, gente, dá muita diferença no olhar, para quem tá fazendo maquiagem e tal. E um outro importantíssimo é esse aí no biquinho do cupido, né, que fica tão bonitinho de ser destacado. E olha, é um negocinho super simples e super fácil de fazer. Se você puder, ou melhor, se você não tiver o lápis de cor dessa linha da Lyra, dá uma olhadinha nos lápis brancos que você tem e veja se tem algum que tenha maior poder de cobertura. Se for aqueles lápis muito transparentes, você não vai conseguir efeito nenhum. Então, dê preferência ao lápis da Lyra, o da Tris também tem um poder de cobertura interessante, e principalmente ao Super Soft da Faber-Castell, porque ele é feito para colorir papel preto, então ele tem um alto poder de cobertura com o branco. E tava achando que tava pronto, né, meu bem? Só que não. Agora começa, assim, a parte que é mais importante, que é o acabamento da nossa pintura, que é quando a gente vai fazer os detalhes, vamos fazer a maquiagem, enfim. Aqui eu tô usando o lápis de cor vinho, a referência dele é 24 também, da coleção... Sempre falei errado, desculpa. É Lyra Groove Slim. E eu vou usar esse vinho para fazer a pintura das bochechas, para deixar ela levemente maquiada. E a vantagem de usar um vermelho mais escuro, né, um vinho, é justamente você trazer esse tom mais queimado para o rosto, porque esse vermelho também está bem próximo do marrom. Observa só, esse vinho, né? Eu passo ele na bochecha e já esfumo com o esfuminho para nenhuma cor ficar manchada no rosto. Vou fazer isso dos dois lados, sempre fazendo com leveza. Vai aplicando com cuidado, porque essa cor aí, dependendo do jeito que você pega o lápis, pode manchar. Então, vai usando, passa a cor, faz o esfumado. E nessa etapa, eu não estou usando o esfuminho com o diluente. Eu estou usando só o esfuminho seco, ainda sujinho lá da outra vez. Então, ele tem um pouquinho ainda de diluente aí dentro, mas eu não estou molhando novamente para fazer esse esfumado. Então, é sempre legal fazer um capricho e prestando atenção nesses detalhes. Eu vou aquecer também, eu chamo de aquecer, porque como é uma cor mais quente do que as outras que estão presentes, ele dá essa sensação de que tá mais quente, né, essas áreas. Eu reforço esse círculo da ponta do nariz, reforço as laterais também, que eu acho que fica tão elegante, né, na questão da maquiagem. E claro, esfumo tudo isso, não deixo nada aí sem esfumar, porque senão já viu, né?
dá aquela diferença de textura do lápis de cor e não fica tão legal. Na câmera não aparece tanto, isso que eu acho curioso, mas na vida real aparece bastante. Eu faço também, ó, um aquecimento, eu passo um pouquinho nessa transição entre a sombra natural dos olhos e o ponto de luz embaixo da sobrancelha. Eu acho que faz diferença. É um detalhezinho. Você faz se você quiser, mas eu gosto bastante. É uma coisa assim que quando você coloca, você distribui essa cor pelo rosto, torna ele bem mais harmônico. Então, uma cor vai puxando a outra e convidando os olhos de quem tá vendo a olhar outras regiões do rosto também. Isso faz um equilíbrio. E para terminar, eu faço com bastante força o lápis branco embaixo da sobrancelha para iluminar e reforçar essa área, que são áreas mais saltadas, né, do nosso rosto. Assim como o nariz, essa parte embaixo da sobrancelha tem um ossinho que é super saltado. E vamos voltar com o lápis de cor número 76, que é um marronzinho um pouquinho mais claro que o 80. Confesso que eu acho esses dois marrons que tem na caixa do Lyra bem próximos um do outro. E a gente vai agora colorir as sobrancelhas. Então, eu passo uma camada bem básica de cor, faço 2 sentidos também para ele preencher bem a sobrancelha. E depois é que eu venho com a cor preta para fazer o desenho. Então, só da gente colorir, preenchendo com cor aí dentro dessa linha, você já vai ver a diferença que dá no rosto. Parece que tá entrando uma alma nesse rosto, né? Até então tava estranho, agora entra aqui uma personalidade, entra uma pessoa nesse rosto e a gente consegue até olhar com mais calma, né? Óbvio que eu vou esfumar tudo isso, usando meu esfuminho sem diluente, só o esfuminho molhadinho, para poder as cores entrarem melhor aí no papel, né? E agora sim, vou usar o lápis de cor preto. No Lyra, a cor preta representa a referência 99. E até vou dar um zoom porque eu conheço vocês querem enxergar cada detalhe de pertinho. Eu começo com a cor preta desenhando pequenos quadradinhos na parte superior direita do olho. Tá vendo a bolinha do olho? Imagina que ela tá dividida em 4 partes. Na parte de cima, à direita, eu desenhei esse quadradinho meio de cantinho, meio de lado, que vai servir como a iluminação do olhar. Na parte de dentro, eu desenho um círculo completo, mas eu não passo por cima desse quadradinho e faço a pintura. Repare que a minha mão está completamente na frente desse processo. É muito importante a posição da mão que eu estou utilizando por causa da pressão que eu consigo fazer no lápis. Então, por isso que vocês não conseguiram ver muito bem essa etapa. E agora, com o lápis bem apontado, eu vou fazer um delineado. Agora é a hora da maquiagem, né, gente? Então, a gente vai maquiar a nossa moça maravilhosa aqui, criando essa linha do delineado na parte superior dos olhos. Eu vou puxar a linha em direção à ponta da sobrancelha para ficar bem bonito. E vou pintar usando bastante pressão na mão, para que fique bem pigmentado e bem bonito. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho mais na pupila dos olhos. Repara que tem um leve tortinho aí nessa pupila. Eu vou dar uma corrigida nesse tortinho, ó, aumentando um pouquinho mais a cor nas bordas. O preto é a cor mais interessante que tem para dar contraste aí nos olhos. Então, faz o contorno inteiro, tá vendo? No meio desse quadradinho que eu tinha desenhado, apareceu um pontinho, uma linha, porque a ponta do lápis quebrou na hora que eu tava fazendo. Normal, né, gente? Estão até acostumados de ver. Sempre dá uma quebradinha, não tem jeito. Aqui, no outro olho que vocês não estão vendo porque a minha mão tá na frente, eu tô fazendo a mesma coisa, que é desenhar esse delineado nos olhos, porque ele vai ampliar o olho também, vai trazer um olhar mais sedutor, né? E também desenhar o contorno dessa pupila.
Deixa essa pupila bem escura, bem bonita, tá, gente? Que vai fazer bastante diferença. E para afundar ainda mais esse olho, vou colocar logo acima dessa linha do desenho um pouquinho mais de pigmento preto. E isso vai dar mais contraste ainda no olhar. Como eu falei, quanto mais escura, quanto maior a diferença entre o ponto escuro e o claro, mais interessante e mais bonita fica a sua pintura. Eu fiz isso no olho de cá, que vocês enxergaram bem, e no de lá eu vou também reforçar essa linha, só que eu vou reforçar mais o canto externo do que o meio, repara só. Isso porque esse rosto, ele tá de semi-perfil, ele não tá nem de lado e nem de frente. Então, essa posição aí favorece que você pinte o olho que tá menor, né, o mais escondidinho, a ponta externa fique ainda mais escura. Para a sobrancelha, a gente vai usar o golpe de lápis, mas tem que ser uma linha curta. Você vai começar de baixo para cima, seguindo o desenho da sobrancelha. E depois, você vai fazer o contrário, vindo de cima para baixo para preencher. No comecinho da sobrancelha, acho que esse ângulo dá até para ver melhor, ó, tá vendo? Eu vou sempre de cima para baixo e angulado, trazendo ele para fora, não é reto. Eu vou fazendo o ângulo. Infelizmente não dá para ver porque não tem jeito, eu preciso dessa posição da mão. Repare que no comecinho da sobrancelha ainda tem uns pelinhos que eu desenhei, que eu acho que traz mais realismo para a sobrancelha. Segue na maquiagem, reforçando a linha de baixo e fazendo ao mesmo tempo um esfumado. Então, eu contorno a linha e saio um pouquinho para fora para ficar borradinha assim mesmo. Igualzinho maquiagem, tá, gente? Lembra que eu falei no comecinho que é muito legal assistir o vídeo das maquiadoras, das blogueiras aí no YouTube, que você vai aprender bastante através da observação. Mas vai com propósito, não chega para assistir como entretenimento. Assiste para observar. Ainda com a cor preta, eu vou fazer um degradê da parte de cima dos olhos, descendo até a metade. Aí tem que ir com calma para fazer com suavidade. Olha só, começa bem intenso em cima e vem deixando a mão mais leve na parte de baixo. Como eu quero um olho mais clarinho para contrastar também com a pele, eu não vou forçar muito. Agora, se eu quisesse um olho bem escuro, aí eu faria esse preto mais escuro ainda. E agora, usando a cor de referência 83, eu vou preencher o restante dos olhos. Então, aqui, eu vou fazer também camada leve, porque essa cor fica bem legal. Ele é um marrom clarinho, né? Que fica muito bonitinho na hora de colorir os olhos. Então, eu preencho essa parte restante, eu fiz 2 camadas de pintura. E como essa cor é mais clara, ela vai passar por cima do preto, ela já vai fazer uma mistura aí de cores. Eu aproveitei e voltei com um lápis marrom para fazer esse degradê ficar com um pouco mais de intensidade. Esse marrom que eu estou usando é o da referência 76, é o mesmo que eu usei na pele. Vai repetir bastante cor aí, gente, então vai com calma. O marrom que eu estou utilizando nessa etapa da pintura é o de referência 76. E repare que na parte de baixo eu desenho como se fosse raios do sol. E esse desenho cria uma ilusão de transparência na parte de baixo dos olhos. E agora a gente vai usar o cinza de referência 96, que é um cinza claro excelente para fazer pintura de branco. O que acontece é que toda a parte branca, ela nunca é branca de verdade, né? Ela também tem sombras, e a sombra do branco fica na cor cinza. Então, eu vou colocar também em degradê de cima para baixo. E por que é sempre de cima para baixo dentro de olho? Porque a parte de cima é a que recebe mais sombra, né? A de baixo, geralmente, ela recebe mais pontos de luz. E a gente vai fazer isso nos 2 olhos, para deixar ele com profundidade. Ele vai dar também um pouquinho mais de realismo. Não vai ficar super realista, porque para ficar mais realista a gente precisava colocar ainda mais cor, mas ele já vai dar esse destaque especial para o olhar.
Agora eu voltei com aquele vinho ou vermelho mais escuro. Referência dele é, deixa eu pegar aqui que eu sumiu, referência 24. E eu vou desenhar o cantinho da lágrima. Então é só você desenhar um semicírculo aí no cantinho e deixar uma bolinha dentro em branco, sem colorir. Você pode também destacar essa bolinha usando alguma caneta branca, caso você não consiga. E a última coisa que eu faço em olhos é desenhar os cílios. Por que que esse processo é necessário deixar por último? Porque é o acabamento final. Depois disso, eu não posso passar nenhuma cor por cima, porque senão vai borrar, vai estragar. Vamos dizer assim, que é a parte que tem mais definição do olhar, são o desenho dos cílios. Para isso é importante você observar o movimento que esse fio faz, prestar atenção que você tem que começar firme e soltar a ponta para que a ponta fique bem fininha e leve, e também usar o seu lápis bem apontado. Não dá para fazer cílios com lápis de ponta grossa. Até dá, mas não fica bom. A minha indicação é que você aponte, dê a quebradinha na ponta para ele não ficar com aquela ponta de lança, né, pronta para guerra, porque senão ele vai quebrar enquanto você está fazendo. Então, deixa uma pontinha um pouquinho menor e vai desenhando fio a fio. Tem que ter paciência. E a melhor parte da paciência é que o resultado pode surpreender. Tcharam! Que gata linda, maravilhosa! Mas, gente, ainda não acabou. Porque esse bico dela não vai ficar branco assim, não. A gente vai tacar-lhe um batom aí nessa boquinha maravilhosa. Então, vamos pegar um rosa. Esse aqui é o de referência 32, que é esse rosa bem clarinho. E a gente vai pintar toda a boca dela, sem exceção. A gente vai preencher com cor. A etapa desse colorido aí é bem parecido com o começo da pele. A gente só preenche e usa vários sentidos também, ó. Eu pintei primeiro na diagonal, agora eu tô pintando com lápis na horizontal, né, para preencher mais os poros do papel. E quando a cor estiver bem aparecida, bem chamativa, a gente vem novamente com o lápis de referência 24 e vai detalhando os lábios. Primeiro, um degradê de cima para baixo, formando um triângulo. Depois, a gente começa colorindo as laterais do lábio. E o que é importante é você imaginar que tem uma linha que passa bem na metade e que você precisa deixar 2 círculos na parte de baixo do lábio, um do lado do outro, que são os pontos de iluminação. Então, vai observando, olha com calma, porque fica mais fácil de entender. A parte de cima, a gente também vai manter o centro da boca mais iluminado, principalmente na parte superior. Vai observando que, em momento algum, eu vou usar pressão para fazer essa etapa. É sempre com muita leveza. E como o lábio já tem esse rosinha claro, né, como base, você não precisa se preocupar tanto com iluminação. Agora eu estou utilizando um lápis marrom para destacar os cantinhos da boca. Esse aí é o de referência 76. E vou passar um pouquinho do meu esfuminho para que as cores fiquem bem misturadas e bem bonitas. E caso você não tenha esfuminho em casa, você pode substituir por lápis branco ou por lápis transparente, mas faz uma camada suave, porque se você fizer com muita intensidade, a gente não consegue colocar textura nessa boca. Olhando assim, desse jeito que tá, já ficou muito bom, mas a textura que a gente vai fazer vai trazer mais realismo e a boca vai ficar ainda mais bonita. Olha só. Primeiro, com o lápis preto, eu vou reforçar essa diferença aqui entre um lábio e o outro. Eu vou fechar a cor. A gente vai pegar novamente o lápis número de referência 24 e a gente vai desenhar algumas linhas. E mais uma vez não tá dando para ver direito, mas depois que eu tirar a mãozinha da frente, vai dar para ver certinho qual é o formato. Você vai fazer novamente o golpe de lápis como textura e você vai fazer de cima para baixo e de baixo para cima. Olha só, o desenho ele fica bem discretinho e você vai fazer
Na parte de baixo do lábio, você vai desenhar de cima para baixo e de baixo para cima. E na parte de cima do lábio, você só vai desenhar essa linha de baixo para cima, para fazer essas ranhuras bem pequenininhas. O efeito é super discreto, mas dá bastante diferença. E dê preferência para fazer esses pontos bem aonde tem o ponto de luz, que é onde ele aparece mais. Então, aonde brilha e você coloca a linha, ele vai dar mais destaque. Se você tiver oportunidade, vai até o banheiro, olha no espelho, observa esse desenho que tem na sua boca, como essas linhas fazem bastante diferença. Mesmo com batom, ela sempre aparece. E é isso, gente. Essa é a última etapa do nosso colorido de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse passo a passo. Foi, assim, uma experiência maravilhosa narrar esse vídeo de quase 1 hora para vocês. Então, valorizem, se inscrevam aqui no Como Colorir, compartilhem com os amigos de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!